Boa noite, paz do Senhor Jesus seja com todas. E mais um dia estamos aqui, nesse momento, para lermos também a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3. Hoje é o capítulo 3, então abra sua Bíblia. Efésios 3, e como o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, aqui, vamos continuar até o 13. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. No capítulo 1 de Efésios, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, né? Ele escolhendo a igreja em Cristo para a salvação e orou para que Deus mostrasse à igreja a grandeza desse chamado. Nós vimos que a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder está à sua disposição, né? Nós temos acesso, nós somos seladas. No capítulo 2, Paulo mostrou o estado da perdição e condenação em que encontravam os judeus e gentios, ou seja, escravos da carne, do mundo e do diabo, que nós vimos, que muitas vezes nós desobedecemos, por quê? Por causa do mundo, do sistema, por causa da carne, por causa do diabo, que éramos mortos. Mas o Senhor, ele nos chamou. E ele revelou a triste situação dos gentios, que nós éramos separados de Deus e separados de Israel. E ainda mais mostrou que ambos, né, os judeus e os gentios, foram reconciliados. E agora aqui no capítulo 3, que nós lemos até o versículo 13, nós vimos que Paulo, ele fala sobre o maior mistério de Deus na história. É por causa desse mistério que ele está preso. Ele realmente pôs Paulo na prisão, foi ele pregar por toda parte o evangelho de Jesus Cristo. Era tanto para os judeus como para os gentios, não fez essa diferença. Foi isso que, mais qualquer outra coisa, enfureceu os judeus. Os judeus, né, sempre se achou santo demais, né, sempre seguiu tudo direitinho, os mandamentos, vamos dizer assim, seguiu tudo direitinho, então eles achavam que os gentios não eram dignos, né? Mas o Senhor Jesus, ele chamou tanto os judeus como os gentios. E Paulo, ele se considera prisioneiro de Cristo, não de Nero.
Ele se considera porque Paulo olhava para a vida a partir da perspectiva puramente humana, não de uma vida, né? Ele não olhava na perspectiva humana, mas ele sempre via a vida na ótica soberana de Deus. Paulo, ele considerava prisioneiro, por quê? Porque ele, por amor aos gentios, por pregar para os gentios. Então, nós entendemos que ele estava preso por causa dos gentios. E ele explica nessa carta, né, nesse capítulo, e Deus o chamou para pregar para os gentios mesmo. E nós vimos que desde lá de trás, né, quando o Senhor chamou Abraão, que era o quê? Falou que a promessa seria para a nação, toda a nação. Nós entendemos que Deus, ele revelou a palavra dele, os privilégios de Deus, concedeu a Paulo a revelação, a comissão. Está claro que é dons de Deus. E esses dons da graça, a revelação e a comissão, o mistério revelado e o mistério confiado a ele. Confiado a ele. Então, nós vimos que reconhecer o favor de Deus não é concedido como um luxo para ser desfrutado privadamente, mas como privilégio reconhecer a graça do Senhor. É um privilégio reconhecer o favor de Deus. E nós devemos compartilhar isso com outras pessoas. Por quê? É um privilégio conhecer aquilo que Deus tem feito para nós. E nós entendemos que nesse parágrafo ele usa mistério, versículo do 1 ao 6, ele usa mistério 3 vezes, né, a palavra mistério. Então, em português, ela quer dizer que é algo obscuro, oculto, secreto. Quando a gente fala mistério, ó, tem algo secreto ali, até mesmo incompreensível. Mas no grego quer dizer que um segredo já foi revelado. Tem a diferença quando é no português e no grego. E nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, aqui, quando Paulo fala dessa palavra mistério, é porque já foi revelado esse segredo. Já foi revelado. Então, o cristianismo não existe mistério reservados para a elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram reveladas por Deus. Então, esse mistério já foi revelado por Deus. Portanto, agora nós devemos permanecer abertamente toda a igreja, ou seja, esse mistério foi revelado para mim, foi revelado para você, através de Paulo, que escreveu aqui. Né? É diferente no grego e no português. Então, a gente tem que entender que esse mistério já foi revelado. Então, já está ao alcance de todos, ao alcance da igreja. E Cristo, né? Então, Paulo, ele entende que esse segredo antes escondido já foi desvendado. Já foi. Então, Cristo é a fonte e a substância do mistério que foi revelado. E foi o quê? Foi revelação divina, não foi mérito de Paulo. Foi o Senhor que revelou para ele e ele mostrou para nós através da carta de Efésios, aos Efésios. Assim, o mistério diz respeito a Cristo e ao único povo, judeu e gentil. Glória a Deus por essa palavra. E nós entendemos que aqui os gentios, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante. Então, nós podemos tomar posse, já falei, tomar posse que nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membro. Então, resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre os judeus e os gentios, por meio da união, ambos com Cristo. Essa união, esse mistério já foi desvendado. Essa dupla união com Cristo entre eles é a essência do mistério. Deus revelara esse mistério a Paulo, aos santos apóstolos e profetas. E o Senhor mostrou para nós que nós somos co-herdeiras. Nós podemos tomar posse, fazemos parte da promessa da família. E quando Deus, né, que eu comecei a falar, quando Deus chamou Abraão, Deus prometera que terras seriam abençoadas através da posteridade de Abraão, que o Messias receberia as nações como sua herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações. Israel foi dado como uma luz para as nações. Então, Jesus concluiu e falou assim, olha, começou aos discípulos, o Senhor Jesus falou, ide, fazei discípulos de todas as nações. Para todos, ide e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Então,
todos podemos tomar posse do que o Senhor tem para nós. Todos podemos tomar posse daquilo que o Senhor falou. E no final do versículo 6 também, ele fala do mistério, equiparou o mistério ao evangelho. Então, é por meio do evangelho que judeus e gentios são unidos. É por meio de Cristo, por meio do evangelho. Então, não tem essa diferença entre os judeus e os gentios. Então, vocês entenderam que judeus, né, aquele povo onde Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram, mas o Senhor Jesus, ele já tinha feito a promessa que seria para todos nós. E nós podemos tomar essa posse dessa palavra, que Paulo enfatiza muito aqui em Éfeso. Fala do grande privilégio de ser despenseiro desse mistério. Ele se sente muito privilegiado. Paulo não estava falando, nem sendo hipócrita, quando ele falava sobre não falava sobre autopiedade, quando ele falava assim, que ele era o menor. Nós lemos que ele falou que ele sentia o menor de todos, mas ele se considerava o menor de todos e Deus o escolheu. Ele se considerava porque ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Então, ele era o menor. Ele julgava menor pelos seus atos no passado. E mesmo assim, Deus escolheu. Então, não importa o que você fez no seu passado. O Senhor te escolheu e a vida segue daqui para frente. E hoje você pode fazer diferente. Como Paulo, ele era perseguidor, matou muitos cristãos, né? Até em Atos fala que ele consentia quando Estevão foi apedrejado. É bem claro ali que Paulo, né, Saulo estava ali vendo Estevão sendo apedrejado. Quando Saulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele estava indo para perseguir os cristãos. Então ele se considerava o menor de todos, mas mesmo assim Deus o escolheu e ele desvendou esses mistérios. Olha como que Deus usou Paulo. Então, amadas, não importa o que você já fez no passado, o seu pecado, você já pediu perdão, o Senhor não lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento e é o quê? Daqui para frente fazer a obra do Senhor que Deus quer te usar, como nós lemos no outro capítulo. Não é pelas suas obras, se fosse olhar nossas obras, nunca merecíamos, mas depois que nós reconhecemos, nós olhamos para o Senhor e falamos, nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, os meus pecados já ficaram para trás, eu pedi perdão, tudo que eu cometi, o Senhor lançou no mar do esquecimento, então eu hoje devo praticar boas obras, para pregar através do meu comportamento, através das minhas atitudes. Então, Paulo, ele fala muito sobre isso, né? O mistério da pregação é um dom, mas não pode ser exercido sem poder. Nós devemos buscar esse poder, buscar o Senhor todo momento, né? Paulo, ele sentia indigno por causa do seu passado, por isso que ele falou, eu sendo o menor de todos, mas Deus o escolheu. Deus o escolheu. E nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas. Essas boas novas, foi o que a Kelly contou ontem, mesmo no leito de dor, estava ali pregando. Essas boas novas têm que ver com insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas do Senhor sobre nós. A riqueza é o quê? A ressurreição da morte, que nós éramos mortos. Né? Vocês lembram? Mas o Senhor nos ressuscitou para enxergarmos a palavra dele. Libertou-nos da escravidão, da carne, do mundo e do diabo. Essas são as riquezas, entronizando a vitória de Cristo, reconciliando-nos com Deus. É tudo que o Senhor fez por nós. E hoje nós fazemos parte da família. Nós fazemos parte dessa família. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós podemos viver e entender que manifestar os mistérios a todos os homens, que é os mistérios do Senhor, né, que no versículo 9 é uma repetição do versículo 8. Então, tem as diferenças, a pregação do evangelho. Nós podemos pregar o evangelho como expor o profundo mistério à luz, à plena luz do dia, de maneira que todos possam ver o Senhor. Essa era a missão de Paulo. Quem recebe Cristo possa abrir os olhos para que se convertam. Porque como nós éramos, né, mortos lá atrás, nós não enxergávamos, nossos olhos não abriam para ver o que o Senhor fez, e o Senhor nos resgatou. Talvez o Senhor te resgatou através da pregação de alguém, através da mudança de alguém. Então, hoje, o Senhor pode resgatar outras pessoas através da sua vida.
O diabo segue as pessoas, mas nós devemos pregar a palavra. Nós devemos ser luz neste mundo para que os olhos sejam abertos. Para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. Vamos tornar conhecida a sabedoria do Senhor. Vamos tornar conhecido, entender o que é a igreja de Deus, que nós fazemos parte dessa igreja. Então, quando nós compreendemos o que é ser igreja, que é a igreja de Cristo, isso dá confiança para vivermos uma vida poderosa. É igual quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Isso nos dá confiança para viver melhor o dia a dia. Então, a igreja de Deus, ele usa, né, no versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, que nós entendemos que podemos usar ousadia, acesso e confiança, que é o plano eterno de Deus. Então, não dispensa a gente de orar. Nós fazemos parte da igreja, podemos ter confiança, ousadia e acesso ao Senhor. Ou seja, podemos orar. A soberania de Deus não anula a sua responsabilidade, nem a minha responsabilidade. Deus está no controle, mas Paulo, ele fala para os crentes não desanimar. Deus está no controle, mas Paulo fala para os crentes continuar em oração. Sabe por que nós precisamos orar? Porque quando nós oramos, muitas vezes, é nós, né? A maioria das vezes é nós que precisamos ser mudados para entender o agir de Deus. Não para Deus fazer sempre, fazer a nossa vontade, mas para que a vontade dele seja feita e nós entendermos a vontade dele. Então, a palavra ousadia é a ausência de barreira e de medo. A palavra ousadia quer dizer expressar-se com liberdade. Refere-se a uma ausência de medo, de timidez e de vergonha ao aproximar-se de Deus. Então, com ousadia, você pode aproximar de Deus através da oração. Não precisa ter medo, nem por causa do acesso. Nós temos acesso ao Senhor, temos acesso ao Pai através da morte de Jesus na cruz e hoje nós temos o Espírito Santo. Então, a palavra confiança afirma a certeza da provação divina, confiar no Senhor. Então, essas três palavras são postas juntas, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, que é o versículo 12. Então, essas três palavras juntas, de maneira a chegar ao sentido pleno da verdade anunciada ao apóstolo. Isso é, pela fé em Cristo. É pela fé em Cristo que essas três palavras nós podemos tomar posse. Ter acesso ao nosso Pai. Ter acesso ao nosso Pai. A igreja ocupa um lugar central na vida cristã. Então, Paulo termina esse parágrafo, como ele começou no versículo 1. Sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Se o nosso sofrimento traz glória para os outros, então bendito seja Deus. Ele estava preso. Opa, se o meu sofrimento, eu aqui preso, traz glória para os outros, ou seja, para os gentios, então louvado seja Deus. Por eu estar preso, por quê? Porque eu estou pregando a palavra. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, Paulo, ele ora novamente, vamos lá para o versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidas no poder, mediante o seu espírito no interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. E assim habite Cristo, né, em amor. A fim de poderdes compreender que todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade de quê? Do amor. Está falando do amor aqui. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tanto quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja dada a glória na igreja e Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse Senhor maravilhoso, com seu amor, que ele tem nos transformado.
É a oração de Paulo nessa carta que enfatiza a necessidade da iluminação, enfatiza a capacitação, que agora não é somente conhecer, mas no ser. Ser verdadeiramente, né? Entender que é amado, entender o amor verdadeiro. Então, essa oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a oração mais ousada da história. Paulo está preso, algemado, na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima à guilhotina de Roma. Ele tem muitas necessidades e materiais imediatos urgentes, porém, não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação às suas necessidades. Ele não ora para si. Ele põe diante de joelho a quem toma o nome de toda a família, tanto no céu. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. É o quê? Para sermos fortalecidas no poder. Ele estava orando ali para todos, para a igreja, que mediante a fé, que Cristo habita no coração, pela fé, que estavam arraigados em amor, alicerçado em amor. Então, Paulo, ele faz essa oração. Essa oração, não olhando para si, mas para a igreja, para nós. Então, Paulo, ele exulta Deus através da igreja, a glória do Senhor. Então, nessa oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada, cada uma delas subindo mais, porém baseada todas no que veio antes. Solidamente entrelaçadas, cada ideia leva a uma ideia seguinte. Então, o ponto que Paulo, da oração dele, está nas últimas palavras do versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. O que Paulo pede a Deus? Né? Ele suplica para o poder interior. Ele ora para nós, para que o poder é concedido pelo Espírito. A presença do Espírito na vida é evidência da salvação. Então, ele intercede. Ele colocou de joelhos para que o Espírito, né, a capacitação para a vida. Jesus realizou seu mistério na terra sob o poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está falando, que não adianta a gente tentar fazer sem o poder do Espírito. E ele intercede. Então, vamos interceder, vamos colocar de joelhos e pedir ao Senhor para que aprofundemos no amor fraternal. Aprofundemos. Paulo pede o poder no Espírito e plena soberania de Cristo em nós. Cristo em nós. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar, porque quão difícil é amar aqueles que nos aborrecem. Mas Paulo, ele está orando nesse sentido. Ele colocou de joelho o homem preso, condenado à morte. E ele estava orando para quê? Para que a igreja possa amar. Para que a comunidade, nós possamos amar, fortalecidos em amar. Essa nova comunidade que Deus está formando, o amor é a virtude mais importante. Até para amar, vamos orar. Poder do Espírito Santo possa vir em nós, para que nós possamos amar as pessoas. Porque o amor é o cumprimento da lei. Paulo usa isso para nos explicar sobre o amor. O amor é a principal virtude cristã. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, vamos suplicar ao Senhor para que possamos viver a plenitude de Deus, para que possamos ser preenchidas da plenitude dele, para que possamos orar para sermos preenchidos da plenitude, que é o quê? Amar as pessoas. E esse amor possa transbordar em nós. Devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Devemos ser cheios da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos buscar isso, orar. A oração, gente, ela nos muda para entendermos a vontade do Senhor. Porque é aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, além do que pedimos e pensamos. É assim que o poder de Deus age em nós. A capacidade de Deus de responder às orações declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta. De 7 etapas, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer.
Estamos finalizando, amados. Pois ele não está ocioso, inativo nem morto. Deus, ele conhece a sua necessidade. Deus é poderoso para escutar a nossa oração e responder. É poderoso para fazer o que pedimos e pensamos. É poderoso tudo o que pedimos, pois o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pensamos. Ele é poderoso. Então acredite no poder do nosso Deus. E vamos orar pedindo ao Senhor que nos capacita, que esse poder possa nos capacitar para vivermos a plenitude de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Finalizamos o capítulo 3.